Federal. É simplesmente inacreditável que o representado, considerados todos esses prolegômenos, venha sustentar que ignorava tudo sobre os afazeres ocultos de Cachoeira, que tenha respondido candidamente ao senador Mário Couto que não sabia que Cachoeira era contraventor, que não tenha sido tomado pela bisbilhotice mais elementar e verificado aquilo que o senador Randolfo Rodrigues lhe apontou, isto é, os indiciamentos de Cachoeira na CPI dos bingos, a saber, Carlos Augusto de Almeida Ramos, incurso nos artigos 288, formação de quadrilha, e 317, parágrafo 1º, corrupção passiva, todos do Código Penal, nos artigos 90 e 92 da Lei 8666/93, crime contra o procedimento licitatório, e no artigo 10, inciso 12, da Lei 8.429 de 92, improbidade administrativa. Fecha aspas, relatório final da CPI dos bingos. Quando por mim indagado em seu depoimento sobre a invulnerabilidade dos aparelhos radiocelulares marca Nextel, o senador Demóstenes Torres aditou à sua versatilidade algo que, creio eu, o Senado Federal ignorava. A sua vasta expertise, acumulada em temas vinculados à inteligência, desde os tempos em que fora secretário de Segurança Pública. Jactou-se até do fato de que fora a Israel para aprimorar seus conhecimentos. É incrível que alguém com tanto conhecimento na área de informação e contra-informação simplesmente nada soubesse sobre uma pessoa que lhe era tão próxima, o Carlinhos Cachoeira. Tive o cuidado de anotar, apenas no interregno entre 2 de março de 2011 e 16 de agosto de 2011, pelas gravações interceptadas pela Operação Monte Carlo e já degravadas, é possível concluir que Cachoeira e o senador Demóstenes Torres teriam se encontrado no mínimo 40 vezes. E que o senador Demóstenes teria ligado para Cachoeira 97 vezes apenas com o uso do aparelho Nextel. Assinalo que, nessa ocasião, Cachoeira já era processado criminalmente, pelo menos no Rio de Janeiro, no Mato Grosso e em Goiás. Ademais, admitindo-se apenas para argumentar a tese mais favorável ao representado sobre o marco inicial da ilegalidade dos negócios de Cachoeira, edição da súmula vinculante número 2 do STF em 2007, já fazia 4 anos que a ação de Cachoeira no ramo de jogos de azar era, sem mais nenhuma sombra de dúvidas, ilegal. Um detalhe curioso: pelas conversas telefônicas já degravadas, em nenhuma vez trataram do problema conjugal que o representado asseverara ao plenário ser o grosso de suas conversas com Cachoeira. Longe de fazer qualquer investigação mais aprofundada acerca das possibilidades de aquisição de conhecimentos do representado por sua própria assertiva, basta assistir a Munique, películas sobre os desdobramentos do massacre de israelenses nos Jogos Olímpicos de 1972, na cidade do mesmo nome, do consagrado diretor Steven Spielberg, para concluir que alguém que tenha passado pelos rigorosos treinamentos da inteligência em Israel não pode ser tão parvo assim. Quanto à tramitação do PLS 274 de 2006, devo confirmar que me parece um tanto estranho que tenha sido atirado à vala comum das milhares de proposições que tem o arquivo como destino, aquela que tratava de tema tão relevante e que tinha como autoria a própria CPI dos bingos. Temos, desde os acontecimentos de 2006, um intervalo que não foi dado a este colegiado apurar. Mas, quando vem à tona a proximidade do senador Demóstenes com Carlinhos Cachoeira, a partir dos eventos que se sucedem a contar de fevereiro deste ano, torna-se evidente
o relacionamento do senador Demóstenes Torres com o argentino Roberto Coppola, mega empresário argentino do caça-níquel e sócio de Cachoeira nos negócios de azar pela internet, como informa a Polícia Federal, inquérito 3.430 do STF, apenso 1, volume 1, página 47, e apenso 1, volume 3, página 568. Sua Excelência, perguntado pelo senador Eduardo Suplicy, respondeu que conhecia Coppola e que tinha estado com ele algumas poucas vezes. Eis o teor de suas declarações após quantificar os encontros. Pouquíssimas vezes. Por quê? Porque eu fui apresentado ao Roberto Coppola. Na Argentina, o jogo é legal. E o que ele me pediu, o senhor Roberto Coppola, que no estado de Santa Catarina havia uma conversa de que haveria lá a legalização de jogos lotéricos, porque em Santa Catarina isso não existe. Não tem nada a ver com caça-níquel ou com uma coisa e outra. O advogado dele era o senhor Geraldo Brindeiro. O senhor Geraldo Brindeiro me procurou com um parecer, falando da legalidade dessas loterias estaduais. E eu pedi a um amigo meu, o secretário de Estado de Santa Catarina, Enio Branco, que também é outro que não tem nada a ver com a história. Está parecendo que deve estar sendo execrado, que recebesse o senhor Roberto Coppola e o encaminhasse ao vice-governador, porque o senhor Coppola estava com dificuldade para ter acesso ao vice-governador de Santa Catarina, que também era secretário de Estado e que estaria, segundo Coppola, lidando com a legalização desses jogos. Foi isso que aconteceu. O senhor Roberto Coppola se encontrou com Enio Branco, que era secretário de Infraestrutura, hoje ocupa outra secretaria, e não sei se conversou ou não conversou com o responsável pela legalização dos jogos de Santa Catarina de loteria. E nem sei se isso foi adiante ou não. É importante registrar nessa altura que o senador Demóstenes Torres esteve em Buenos Aires no final de junho do ano passado. Em diálogo, no dia 18 de junho de 2011, às 13 horas e 36 minutos, Cachoeira informa-lhe que passaria o contato de Roberto e que esse Roberto se encontraria com Demóstenes no hotel. No dia 21 de junho de 2011, às 9 horas e 49 minutos, Demóstenes disse a Cachoeira que precisaria, abre aspas, do nosso amigo lá para ajudar no transporte, fecha aspas. Em resposta, Cachoeira lhe diz que passaria o número do rádio de Coppola. É provável que Coppola também fizesse parte do clube Nextel. Em seu depoimento, o representado fala da comodidade de se usar o Nextel na Argentina. No dia seguinte, Cachoeira informa a Coppola sobre a ida de Demóstenes a Buenos Aires, às 15 horas e 5 minutos. No dia 24 de junho de 2011, 21 horas e 40 minutos, Coppola informa a Cachoeira que se encontrava no México, mas que havia resolvido tudo para Demóstenes. No dia 10 de julho de 2011, às 11 horas, na residência do próprio representado, ocorre um encontro entre Demóstenes, Enio Branco, responsável pela SC Parceria e que antes fora diretor da CELG, e Roberto Coppola. No final do mesmo dia, 18 horas, Cachoeira indaga uma pessoa do círculo íntimo de Demóstenes Torres quanto ficara de dívida da mesa adquirida em Buenos Aires. 18 mil dólares é a resposta. Mais tarde, às 19 horas e 8 minutos, Cachoeira informa a Demóstenes que foi, abre aspas, 18 mil dólares o que tem que passar a Roberto. Inquérito 3.430 STF, apenso 1, volume 3, página 394 a 398. Como se vê, há uma circularidade de procedimentos. O modelo de legalização de jogos de Coppola repete a sistemática apontada pela CPI dos bingos, por mim já mencionada. Relatório final da CPI dos bingos, página 31 e 32. E o senador Demóstenes Torres, em que pesem todas as suas habilidades na área de inteligência, mais uma vez nada sabe sobre os afazeres ocultos de um interlocutor amigo de que se vale para circular por Buenos Aires e quitar uma dívida de 18 mil dólares. O mais relevante, contudo, é que desse episódio extrai-se uma conclusão sobre a reversão de esforços na aprovação do famoso PL número 7.228 de 2002. Revolvamos o depoimento do representado.
Ao tematizar sua performance na tramitação do projeto de lei 7.228/2002, Diálogo Telefônico, de 24 de abril de 2009 a 17/5, que busca autorizar loterias estaduais a concederem jogos de azar, mediante licitação, e tornar crime a exploração de jogos de azar exercida sem a devida concessão, o representado teve de enfrentar o espanto da opinião pública frente às suas declarações emblematizadas pela oração. Abre aspas. Isso te pega. O senador Demóstenes, então, asseverou em depoimento, abre aspas, nessa segunda fase que eu coloco a partir de 2007 até o início de 2011, é que aparece uma ligação em que Carlos Cachoeira pede para que eu olhe um processo que se encontra na Câmara dos Deputados. Esse processo, é bom que se diga, foi aprovado no Senado no ano de 2002. Em 2004, ele recebeu um parecer e um substitutivo na Câmara dos Deputados e ficou sem movimentação até a data de hoje. Nessa conversa, ele diz, olha, tem um projeto que transforma a contravenção em crime. E eu digo, qual é a importância disso? Isso, inclusive, te pega. Você pode vir, você quer que a atuação seja legalizada, então não vai poder ter atividade. E ele, como bem observa o senhor relator Humberto Costa, muito mais informado do que eu, diz, tem os artigos 4A e 4B em que a loteria estadual é permitida. Fecha aspas. Então, aí os senhores imaginam o seguinte, eu não tomei nenhuma providência em relação a isso. O projeto continua onde sempre esteve. Fecha aspas. Antes de mais nada, é bom que se diga que o PL 7.228 de 2002 foi aprovado no Senado Federal pela maneira mais conveniente, quando não se quer que uma matéria seja debatida. No final de período da sessão legislativa de um ano eleitoral, no mês em que os partidos políticos realizam suas convenções. Artigo 8º da Lei 9.504/97, sendo terminativa em comissão e relatado por um senador que não era candidato. Quanto à declaração em si, afinal, a que atuação e atividade o senador Demóstenes teria se referido? Àquelas que repetiu insistentemente desconhecer, tamanha contradição não pode prosperar como tese de defesa. Eu diria que isso demonstra evidente ato falho, em que o depoente termina por revelar, sem o sentir, os fatos que estão no seu inconsciente. Infelizmente, a única conclusão a que é plausível chegar é aquela afirmada pelo decepcionado depoimento do senador Mário Couto ao questionar o representado sobre o mesmo tópico. Está mais que provado que o senador Demóstenes Torres tinha toda a ciência de que Carlinhos Cachoeira era um contraventor. É essa verdade que se afigura em contraposição à mentira maior, que perpassa todas as outras. O relacionamento entre o representado e o delinquente não era apenas de amizade. Atualmente, tanto a exploração quanto a participação no jogo são contravenções penais, crimes de menor potencial ofensivo, ações proibidas e punidas com penas mais brandas. O te pega não tinha outro significado, senão o de que, transformada em crime, a atividade de contravenção seria Carlinhos Cachoeira atingido pelo agravamento penal. E somente faria essa afirmativa quem, obviamente, tivesse toda a ciência das ações de Carlinhos Cachoeira.